A paz do Senhor Jesus a todos e ouvintes da palavra do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos reunidos novamente para meditar nas Escrituras Sagradas e juntos discorrer esse assunto tão pertinente sobre a suficiência das Escrituras. Sejam bem-vindos a este canal. Eu gostaria de mencionar sobre a mente de Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mente de Cristo é exatamente a mente de Deus, meus irmãos. Onisciência de Deus, suprema e sem nenhuma insuficiência. A igreja obediente à palavra de Deus pode entender qualquer problema, desvendar qualquer necessidade ou solucionar qualquer questão, aplicando a essência da mente de Deus. E a mente de Deus é revelada a nós pelas Escrituras Sagradas, de forma a nos adequar a todas as necessidades espirituais. Em Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus desafiou os fariseus. Respondeu-lhe Jesus: porventura não errais vós, em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Todos os seus erros, como todo erro espiritual de qualquer pessoa, meus irmãos, em qualquer contexto, derivam da falta do conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Temos que observar também que Jesus equacionou o conhecimento das Escrituras com a experiência do poder de Deus. Alguns evangélicos modernos parecem pensar que se a igreja realmente quiser um poder real, não deve simplesmente proclamar a Bíblia. E esta é a visão de muitos cristãos, que insistem que sinais e maravilhas são complementos necessários, na visão deles, para a mera proclamação da verdade da palavra de Deus, reduzindo a palavra de Deus, meus irmãos, diminuindo a palavra de Deus e exaltando os dons. Os dons, eles são momentâneos, eles são geográficos e temporais. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é atemporal e para todo mundo. A palavra de Deus, ela é num todo, ela é distribuída para todos. Os dons não podem estar acima da palavra de Deus. Eles erram profundamente não reconhecendo que a mensagem do verdadeiro Evangelho é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Como Jesus lidou com Satanás quando foi tentado pelo mal, lá em Mateus capítulo 4, versículo 11. Ele usou alguma complicada fórmula de exorcismo para amarrá-lo ou expulsá-lo para o abismo? De forma alguma, meus irmãos? Nós observamos bem que ele simplesmente se dirigiu ao diabo em 3 ocasiões, com as palavras "está escrito", e dessa forma rebateu as táticas do inimigo para a citação das palavras das Escrituras. Por isso, até mesmo Cristo exercitou o poder de Deus através da palavra de Deus, e isso é o que destrói a tentação de Satanás. O poder de Deus não se encontra em alguma fonte de conhecimento extra-bíblico ou místico. O uso de sinais e maravilhas e discursos animados, pessoais sobre as necessidades humanas, mas o poder de Deus reside somente nas Escrituras divinamente inspirada, infalível e inequívoca da palavra de Deus. Quando os crentes, os cristãos, leem, estudam e obedecem e aplicam a palavra de Deus, percebe que ela tem poder suficiente para orientar sobre qualquer situação da vida humana. Jesus também disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam. Está lá em Lucas 11:28. Por intermédio disso, ele quis dizer que toda a suficiência espiritual está sujeita a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. Normalmente, nós comparamos bem-aventurado a uma pungente experiência emocional ou a um passageiro senso de empolgação. Mas aqui Jesus usou o termo para falar sobre
um abençoado estado de vida, uma vida acompanhada pela paz e alegria, significado e valor de esperança e satisfação plena. Uma vida que é fundamentalmente feliz e agradável. A obediência à palavra de Deus abre as portas para esse tipo de vida, para essa bem-aventurança. Novamente, a Bíblia é a resposta para todos os desafios da vida. Lá em Lucas, capítulo 16, Jesus relata a parábola do Lázaro, o mendigo cheio de chagas, de doenças, e o homem rico. Lázaro morreu e foi descansar no seio de Abraão, o lugar da bênção. O homem rico morreu e foi sofrer no lugar de tormento. Da sua posição de sofrimento para o homem rico, que implorou a Abraão, dizendo: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que venham eles a também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, há de se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 27 ao 31. A perspectiva do homem rico é a mesma visão de muitos atualmente, os quais sempre parecem proclamar algum tipo de afirmação sobrenatural da verdade espiritual. Imaginam que uma clara instrução da Bíblia e o poder da boa nova do Evangelho por si mesmo não são suficientes. Mas o Senhor, por intermédio da palavra e desta parábola, argumentou de outra forma e disse o mesmo, que ele, em pessoa, ressurgisse dos mortos. Isso é um fenômeno evidentemente possível para ele. Milagres não são necessários para que a boa nova do Evangelho faça o seu trabalho de transformar vidas. E nós perguntamos, por quê? Porque a palavra de Deus, através da inspiração e iluminação do Espírito Santo, é suficiente e poderosa. É completamente suficiente no que ela ensina sobre a redenção e sobre a santificação. Hebreus 4:12 é outro versículo significativo que declara a inerente suficiência das Escrituras, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O escritor está essencialmente dizendo que a Bíblia é única e não há instrumento espiritual superior a ela para o cristão. A palavra de Deus penetra no íntimo e na natureza de uma pessoa como? Porque é viva e poderosa, mais afiada que qualquer ferramenta espiritual, e é capaz de penetrar mais profundamente para podar, e mais verdadeira que qualquer outro recurso para qual alguém possa se voltar. Quando utilizada efetivamente e de forma apropriada, as Escrituras revelam o mais profundo pensamento e intenções do coração humano. Então não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que havemos de prestar contas. Dessa forma, a Bíblia pode fazer o que os psicanalistas jamais podem fazer. Ela é suficiente para penetrar e trazer à tona a parte mais profunda da alma humana. Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.